Olá pessoal do nono ano, satisfação em falar com vocês. Pessoal, a nossa aula dessa semana ela será no livro didático, né? A gente vai usar o nosso material e a aula será falando sobre o capítulo 1, onde fala em uma república em construção. Pessoal, primeiramente a gente tem que saber o que significa a palavra república. Só a palavra república vem desde o tempo dos gregos, né? Que ela vem dizer que república significa coisa pública, ou seja, o governo para os interesses dos cidadãos, tá? A palavra república, durante a Revolução Francesa, ela vai incorporar também os ideais de liberdade e democracia, tá? Então, esses são os interesses e os significados da palavra república. Então, gente, a nossa aula ela vai da página 12 à página 15. Na página 13, ela vai falar sobre a emergência da República, ou seja, o caminho para se chegar a essa República brasileira, tá? Pessoal, uma coisa que a gente vai ter que entender e saber que não foi de uma hora para outra que se buscou implantar a República no Brasil, tá, gente? A República já vinha sido falada desde os tempos coloniais, né? Com a Conjuração Baiana, Confidência Mineira, Revolução Pernambucana de 1817. Então, já vinha há longos, até mais de séculos, sendo falada, né? Porém, não tinha força para ser implantada no Brasil ainda, né? A gente vai ver que a partir da segunda metade do século XIX, né, quando o café passa a ser o principal produto da economia brasileira, a palavra república vai ganhar mais força, né, entre os cafeicultores do Oeste Paulista. Na página 14, a gente vai ver que os conflitos com a igreja, né? Gente, conflitos com a igreja vai ser da seguinte forma. Desde o período colonial, o Brasil tinha como religião oficial a Igreja Católica. E o, o, o sistema de governo que era desenvolvido no Brasil era o padroado. Pessoal, esse padroado ele dizia que qualquer bispo, padre, arcebispo que viesse ao Brasil, ele tinha que ter autorização do imperador para exercer sua função. Ou seja, o imperador era quem nomeava bispo, cardeais, padres e coisas do tipo. Ou seja, a igreja era dominada pelo império. O império pagava os salários dos padres, bispos e membros da igreja, tá ótimo? Daí se chamar o regime de padroado. Pessoal, o padroado ele começou a ter assim, a igreja passou a querer ter mais autonomia, querer recuperar o seu poder que tinha sido perdido, né? E a igreja ao longo do século XIX, ela buscou recuperar esse poder e entrou em atrito com o império. Por quê? O Papa dizia que quem fosse membro da maçonaria não podia ser católico, frequentar a igreja. E o imperador e a elite brasileira toda era maçônica. Aí começou o atrito, né? E isso gerou um dilema, né? Por quê? O imperador não queria ver a igreja crescer, ter mais poder do que o seu. E assim vai surgir a chamada questão religiosa, né? A questão religiosa vai surgir no momento em que dois bispos, né? Um de Pernambuco e o outro de Belém, se eu não me engano, ele vai proibir maçons frequentar a igreja. Quando o imperador soube disso, mandou prender esses dois bispos e iniciou-se a questão religiosa. Ou seja, a partir daí, a monarquia brasileira perdeu o apoio da igreja, tá? Em seguida, vem a questão militar. O que seria essa questão militar? Gente, a questão militar ela vai falar o seguinte, que antes de 1870, para ser membro do exército, a pessoa ganhava baixos salários, era uma disciplina muito rígida, só filho de pequenas classes é que iam para o exército, né? Porém, com a Guerra do Paraguai em 1864 a 1870,
O Brasil vence, né, essa guerra e o exército sai fortalecido. O exército saiu muito fortalecido e passou a exigir participação política, pois o imperador não aceitava essa participação política, já que quem fosse militar, soldado, tenente, cabo, sargento não podia nem votar, né? Então vai surgir aquele rompimento, né? A igreja que tinha perdido o poder da igreja, o Estado que tinha perdido já o poder da igreja, passou a perder também o poder dos militares, né? O Estado aos poucos, o Estado Imperial Brasileiro aos poucos estava ficando isolado. Em seguida vem a desconfiança dos setores militares, né? Ou seja, a desconfiança dos setores da sociedade, pois Dom Pedro já estava muito velho, Dom Pedro II já era considerado como ultrapassado, não atendia aos interesses da nova sociedade brasileira, né? As camadas, com isso, as camadas médias e a elite cafeicultora também eles não confiavam nos seus herdeiros, né? A princesa Isabel e seu marido, que era um francês, o Conde de Eu, não inspiravam confiança. Eram vistos como despreparados. E com isso, os cafeicultores do Oeste Paulista, né, que eram os novos cafeicultores que não dependiam mais da mão de obra escrava, usavam técnicas mais modernas, passaram a defender o regime federativo que defendia a república. Então, com esse federalismo, os cafeicultores poderiam ter mais autonomia dentro das suas províncias, né? Que na época era chamado de província, que hoje é o mesmo que um estado, tá? Então, o Maranhão era chamado de província do Maranhão. Aí depois passa a ser chamado de estado, tá? E então, o governo que já tinha perdido o apoio da igreja, dos militares, passou a perder o apoio dos cafeicultores, né? Então, gente, todo e qualquer governo que não tem base, a tendência é ele cair. Uma casa que é mal construída, se vier uma chuva bem forte, ela vai cair, né? Então, em 15 de novembro de 1879, vai ocorrer um golpe, né? O Marechal Deodoro, ele vai marchar em direção ao gabinete dos ministros para depor o ministro Visconde de Ouro Preto. Porém, Deodoro era muito ligado ao imperador Dom Pedro II. Dizem que Marechal Deodoro não queria derrubar o governo, porém as circunstâncias levaram a fazer isso, né? Já que não dava para voltar atrás, era questão de tempo o império cair. Então, aí quando para cair de uma vez, ainda tem a questão da escravidão. Quando os escravos foram libertos, os proprietários queriam ser indenizados e não foram. Então, o império perdeu todas as bases de sustentação. Com isso, a monarquia brasileira vai ceder espaço para a república. E é até interessante que durante esse golpe não teve participação popular, né? Foi uma república programada pelas elites, né? Para atender seus interesses. Até um estudioso disse que quando estava acontecendo esse golpe, as pessoas que passavam assistiam aquilo como bestializados, né? Por isso é que dizem que o povo é o último a saber do que vai acontecer. Então, o povo ficou de fora e um novo regime político foi instituído no Brasil, a República Brasileira. Até a próxima, tá?